Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 2, onde leremos dois versos que são, talvez, do diabo. Antes de irmos mais longe, é propósito eu te contar com alguns detalhes um fato singular que aconteceu na mesma época a Montfermeil e que talvez não seja sem coincidência com certas conjecturas do Ministério Público. Existe dentro do país de Montfermeil uma antiga superstição, tanto curiosa e tanto mais preciosa que uma superstição popular na vizinhança de Paris. É como um aloés em Sibéria. Nós somos desses que respeitam tudo que está em estado de planta rara. Voici então a superstição de Montfermeil. Eles acreditam que o diabo, em tempos imemoráveis, havia escolhido a floresta para enterrar os seus tesouros. As boas mulheres dizem que não é raro de encontrar, ao cair do dia, em lugares afastados dentro do bosque, um homem preto com cara de charreteiro ou de lenhador, calçado com tamancos, vestido de uma calça e uma bata, e reconhecível que ele, ao invés de chapéu ou boné, tinha dois chifres imensos na cabeça. Isso o deveria tornar reconhecível de fato. Esse homem é habitualmente ocupado em cavar um buraco. Existem três formas de tirar proveito desse encontro. A primeira é abordar o homem e falar com ele. Então, perceber que esse homem é só um camponês, tudo simplesmente, que ele parece preto porque é o crepúsculo, que ele não cava nenhum buraco, mas ceifa erva para as vacas. E o que tinham pego por chifres, na verdade, era uma foice que ele carregava em suas costas e que os dentes, graças à perspectiva da noite, pareciam sair de sua cabeça como chifres. Vamos para casa e morremos em uma semana. A segunda forma é observar, esperar que ele cave o seu buraco, que ele enterre o seu tesouro, que ele volte a fechar o buraco e que ele parta do local. E depois correr bem rápido ao fosso, o reabrir, pegar o tesouro que o homem preto necessariamente depositou. E nesse caso, morreremos no mês. Enfim, a terceira
forma: é não falar com o homem, não olhar nada e fugir o mais rápido que possa. Morreremos no ano. Como as 3 formas têm seus inconvenientes, a segunda oferece ao menos algumas vantagens, entre outras, essa de possuir um tesouro, nem que seja por um mês. E essa é geralmente a mais escolhida. Os homens audaciosos que todas as chances são tentações, muito frequentemente foram, ao que afirmam, reabrir os buracos feitos pelo homem preto e tentaram roubar o diabo. Ao que parece, a operação é medíocre. Ao menos, é preciso crer na tradição e, em particular, nos 2 versos enigmáticos em latim bárbaro que deixou, a esse respeito, um mau monge normand, um pouco bruxo também, chamado Trifon. Esse Trifon está enterrado na abadia de Saint-Georges de Boucherville, próximo de Rouen, e nascem sapos sobre sua tumba. Fazem, então, esforços enormes. Esses buracos são ordinariamente cavados profundos. Eles suam, eles fuçam, eles trabalham toda a noite, porque é durante a noite que essas coisas são feitas. Eles molham a camisa, queimam a vela, quebram a picareta e, quando chegam ao fundo do buraco, quando metem a mão sobre o tesouro, o que encontram? O que é o tesouro do diabo? Um su, às vezes, um ecu, uma pedra, um esqueleto, um cadáver sangrando, outras vezes, um espectro dobrado em 4 como uma folha de papel dentro de um porta-folhas. E outras, nada. E é o que parecem anunciar aos curiosos os versos de Trifon. Ele cava e esconde dentro de uma sombria fossa os tesouros. Um su, prataria, pedras, um cadáver, fantasmas e nada. Ao que parece, em nossos dias também encontramos. Tanto foi encontrado um estojo de pólvora com balas dentro, tanto um velho jogo de cartas queimado e encebado, que evidentemente serviu ao diabo. Trifon não registrou esses 2 últimos tesouros. Algo esperado. Trifon viveu no século XII e, ao que parece, o diabo não teve a ideia de inventar a pólvora antes de Roger Bacon, e tampouco as cartas antes de Charles VI. Do resto,
Se jogarmos com essas cartas, estamos seguros de perder tudo que possuímos. E quanto à pólvora, dentro do estojo, ela tem a propriedade de os fazer um tiro pela culatra, em plena cara. Então, pouco tempo depois da ocasião em que ao Ministério Público pareceu que o prisioneiro liberado João Valjean, na sua evasão de alguns dias, vagueou em torno de Montfermeil. Notou-se no vilarejo que um velho chamado Boulatruelle fazia suas idas e vindas ao bosque durante a noite. Acreditava-se que esse cantoneiro, Boulatruelle, já tinha estado nas prisões, pelo fato de andar sempre sob vigilância da polícia. E como razão desse fato, ninguém o oferecia trabalho. Então a administração o empregou como cantoneiro do ramal Gagny a Lagny, por um salário bem baixo. Boulatruelle era um homem mal visto no vilarejo, mas era respeitador e humilde, sempre pronto para tirar o seu boné para cumprimentar as pessoas, tremendo e sorrindo em presença do gendarme, filiado, talvez, a alguma quadrilha, segundo diziam, e suspeito por sair ao cair da noite em lugares escusos do bosque. A única coisa que ele tinha a seu favor era o hábito de embriagar-se. E eis aqui o que aos moradores de Montfermeil tinha dado motivo de comentários. Havia algum tempo que Boulatruelle deixava mais cedo a sua tarefa de britar pedra e de vigiar pela conservação da estrada para se embrenhar na floresta com sua picareta às costas. Ali era visto ao cair da noite, nas clareiras desertas, nos matagais fechados, com ar de quem procura o que quer que seja, às vezes abrindo buracos. Alguma pobre mulher que passasse por ali o tomaria por Beelzebub. Depois, reconheciam Boulatruelle, mas não ficava satisfeita com isso. Esses encontros, porém, pareciam contrariar Boulatruelle. Era visível que ele procurava ocultar-se e, no que fazia, havia mistério. Diziam no vilarejo. Não há dúvida nenhuma que apareceu o diabo. Boulatruelle viu e agora o procura. Ah, ele é, com efeito, bastante esperto.
para que não se apodere do pecúlio de Lúcifer. Outras pessoas acrescentavam: quem logrará? Será o diabo ou Bulatrella? As velhas, ao ouvirem todos esses comentários, benziam-se atemorizadas repetidas vezes. Porém, o movimento de Boulatruelle no bosque cessaram e ele voltou ao seu trabalho de cantoneiro com a regularidade de antes, fazendo com isso com que as conversas do vilarejo procurassem um novo objeto. No entanto, a curiosidade de algumas pessoas continuou, pois julgavam que sempre havia nisso não os fabulosos tesouros de que rezava a lenda, mas algum ganho inesperado mais palpável do que as notas do banco do diabo, cujo o segredo teria naturalmente surpreendido até certo ponto Boulatruelle. Os mais escarniçados eram o mestre-escola e o taberneiro Thénardier, o qual, sendo amigo de todos, não desdenhava da amizade de Boulatruelle. Já esteve nas prisões, dizia Thénardier, e nós não sabemos para que está nesse mundo. Uma tarde, o mestre-escola afirmou que se fosse em outro tempo, a justiça já o teria interrogado, já teria procurado saber o que Boulatruelle ia fazer no bosque, que o obrigaria a confessar tudo, aplicando-lhe, se preciso for, a tortura, e que Boulatruelle não resistiria à tortura de água, por exemplo. Apliquemos-lhe a tortura do vinho, disse Thénardier. Foi um momento e eles colocaram o plano em execução. E se deu de beber até fartar o velho cantoneiro. Boulatruelle bebeu extraordinariamente, mas falou pouco, combinando com admirável perfeição e em proporções magistrais a sede de um bebedor de fama com a discrição de um juiz. A força, porém, de insistirem e de confrontarem e de virarem as poucas e obscuras frases que ele deixou escapar, Thénardier e o mestre-escolas julgaram compreender o seguinte: Boulatruelle, dirigindo-se um dia ao amanhecer para o trabalho, ficou de certo maravilhado de ver, para assim dizer, escondidos debaixo de uma moita, num lugar escuso do bosque, uma pá
e uma picareta. Mas, achando que eram talvez de Monsieur Sifour, aguadeiro, ele não deu importância a isso. Porém, na tarde desse mesmo dia, Boulatruelle viu, sem poder ser visto por estar escondido atrás do tronco de uma árvore gigantesca, dirigir-se da estrada para o mais cerrado do bosque um sujeito que não era dali, mas ele o conhecia perfeitamente e cujo nome Boulatruelle recusou falar. Esse sujeito, que segundo a tradição de Thénardier, era um camarada da prisão de Boulatruelle. Ele trazia consigo um embrulho, um objeto quadrado, parecia um cofre. Boulatruelle, ao ver aquilo, ficou tão estupefato que passaram-se 7 ou 8 minutos antes de ocorrer-lhe a ideia de o seguir. Mas já era muito tarde. O sujeito entranhara-se no mais emaranhado da floresta e, como já era noite caída, Boulatruelle não pôde encontrar o lugar que ele foi. Então, tomou a decisão de percorrer todo o bosque, pois fazia luar. Então, por 2 ou 3 horas, ele o procurou e, de repente, ele viu o sujeito tornar a sair da espessura do bosque, trazendo, dessa vez, não o cofrezinho, mas uma pá e uma pioche. Boulatruelle deixara-o passar sem o abordar, porque ele lembrou que, sendo o outro 3 vezes mais forte e armado com uma pioche, daria de certo cabo dele. Conhecendo-o e vendo-se reconhecido, tocante efusão de 2 antigos camaradas que se reencontram. A picareta e a pá foram, porém, um raio de luz para Boulatruelle, que correu ao lugar onde, pela manhã, havia visto 2 objetos semelhantes escondidos entre o mato, e já não encontrou nada. Então, ele concluiu que o tal sujeito que viu entrar no bosque abriu um buraco para enterrar o pequeno cofre e que depois fechou com uma pá. O cofre era pequeno demais para conter um cadáver. Logo, continha dinheiro. E daí as suas pesquisas. Boulatruelle explorou, sondou, vasculhou, remexeu
todos os lugares onde a terra parecia ter sido removida recentemente, mas inutilmente. Por mais que fizesse, não desencantou coisa nenhuma, de forma que, a Montfermeil, todos esqueceram isso. Apenas algumas honradas vizinhas diziam umas às outras, em seus conciliábulos: tenham por certo que o cantoneiro de Gagny não andava com todas aquelas escavações à toa. Ele não fez aquilo tudo por nada. Ele pressentia a isca. Certo é que o diabo sempre apareceu. E esse é o final do nosso capítulo. Te desejo uma excelente noite. Grande beijo. Nos vemos amanhã.